amantes do Evangelho, admiradores da Palavra de Deus. Esse é o canal de Interpretações Bíblicas. Eu sou o missionário Marcelo Gomes e estarei contigo nessa nova videoaula de hoje. Antes de nós iniciarmos, eu quero deixar algumas dicas importantíssimas para você. Toda videoaula ela é parcial, então eu preparei um blog especialmente para você com 100% do conteúdo em texto no blog. Anote o endereço do nosso blog: Interpretação Bíblica Simplificada.blogspot.com. Preparei também um e-mail. Para que esse e-mail? Você que tem a dúvida de um texto, de um versículo ou um capítulo, escreva para o nosso e-mail, envie para o nosso e-mail, que eu vou transformar a tua dúvida em uma videoaula, porque a sua dúvida é a dúvida de muitas pessoas. Anote o nosso e-mail: Interpretações Bíblicas, é no plural, @hotmail.com. Eu quero também deixar um recado muito importante: inscreva-se em nosso canal. Por quê? Porque eu tenho um compromisso contigo. Toda sexta-feira eu estou postando um vídeo novo, um novo tema. Se você se inscrever em nosso canal, automaticamente você vai receber a nova postagem no seu canal no YouTube, tá certo? Vamos para o que interessa? Vamos para a nossa videoaula de hoje. O tema de hoje é um tema bastante interessante. Nós estaremos falando sobre o dom de falar em línguas estranhas. Eu tenho certeza, assim como no início foi bastante difícil eu entender essa questão, eu tenho certeza que para você também, não somente para aqueles que estão ingressando agora no Evangelho com Cristo, mas eu acredito também pessoas que já estão há tempo no Evangelho e paira ainda essa dúvida. Por quê? Deixa eu lhe chamar a atenção aqui, antes de nós mergulharmos na palavra de Deus. Eu quero lhe chamar a sua atenção porque eu tenho sempre o costume de estar pesquisando, eu sempre estou fazendo a manutenção na área de educação bíblica, né? Sempre fazendo a manutenção, que isso é importantíssimo. Então eu tenho observado em alguns websites, alguns blogs, alguns acesso ao Google, tá? Muitos artigos e artigos que confundem a nossa mente. Na verdade, são artigos que deixam a nossa mente embaralhada. Por quê? Cada assunto, cada pessoa traz um argumento diferente, traz um ensinamento diferente e a nossa mente fica a 1000 por hora. Nós não entendemos ao certo qual é a verdadeira evidência, aonde eu tenho que me pautar verdadeiramente. É por isso que eu sempre tenho um cuidado de, quando estiver ensinando a você a Bíblia Sagrada pela hermenêutica, a ramificação de interpretação bíblica, eu sempre tenho cuidado de trazer a evidência bíblica, tá certo? Então vamos lá, esse assunto acerca dos dons de falar em línguas estranhas. Eu quero aqui, eu sugeri um texto aqui bastante interessante. Pega a sua Bíblia, abra em Atos dos Apóstolos, o capítulo 1, o versículo de número 8. É bastante convidativo esse versículo, porque aborda um assunto e nós vamos mergulhar aí no apóstolo Paulo, igreja de Coríntios, nós vamos trazer mais assuntos. Versículo 8, é o capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, versículo de número 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Esse texto aqui, para você entender melhor, eu tenho certeza que, assim como eu, você deparou com muitos debates, ensinamentos, e cada um trazendo uma tese diferente, um argumento diferente, e a nossa mente fica como? A 1000. E aí, quem eu devo dar crédito?
A, B, C ou D, cria uma confusão. Há de convir que isso cria uma confusão na minha mente, na sua mente. E hoje nós estaremos aqui em nome de Jesus, usado pelo Espírito Santo, debaixo da revelação e a inspiração dele, quebrando todos os paradigmas, jogando por terra toda dúvida, toda tese infundada acerca desse assunto. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, a qual nós lemos, e é o texto áureo desse nosso assunto, aqui para que você já venha acrescentar algum conhecimento, esse versículo aqui inicia-se missões no tempo da graça, no Novo Testamento. É o versículo aonde paira o tempo da graça, aonde paira a descida do Espírito Santo, aonde começa a capacitação dos discípulos para irem propagar o Evangelho. Eu quero falar disso, porque é muito importante isso que vai ser falado, além dos dons de falar em línguas estranhas. Eu tenho aqui alguns assuntos que eu separei aqui para enriquecer a nossa videoaula de hoje. Eu quero falar sobre que o dom de falar em línguas estranhas, irmãos, não é uma língua humana, natural, não. É algo sobrenatural, é algo inexplicável, é algo que vem de Deus. E nós vamos estar aqui apurando alguns assuntos envolvendo o Espírito Santo, o dom de falar em línguas estranhas e o batismo com o Espírito Santo, sua evidência. Nós vamos falar sobre isso, tá? Nós vamos entrar num assunto aqui em 1 aos Coríntios, Epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 14, o versículo de número 2. O que está escrito nesse capítulo e versículo? Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala em mistério. O que eu quero que você entenda, primeiro, é de Deus o falar em línguas estranhas. Ah, não, línguas estranhas só por reteté, é aquele que é pentecostal, é aquela igreja que é de fogo, é aquela igreja que é de... Não, isso tudo é baboseira. Foge dessas questões alheias. Nós temos que nos pautar na Bíblia. E 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículo 2, nos ensina, porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus. Então já estamos começando aqui a aprender que quando você fala em línguas estranhas, você está falando com Deus, é a língua dos anjos, né? E Deus o interpreta, Deus o entende quando você fala em línguas estranhas, porque ninguém o entende, senão aquele que está em espírito e falando em mistério com Deus. Agora, o que acontece muito a nível de meninice, nós vamos aqui abordar aqui, e eu tenho certeza que vai tirar muita dúvida de muitas pessoas. Veja bem, edifica somente a pessoa, tá? A pessoa que ora em línguas estranhas e não a igreja como um todo. Então você começa a aprender aqui que quando você fala em línguas estranhas, ela está edificando a você, não está edificando ninguém. Ela vai edificar, e nós vamos falar sobre isso. Mas em primeira instância, quando você fala em línguas, está edificando a você próprio, porque você está falando com Deus. Nós encontramos aqui, em 1 Coríntios, capítulo de número 14, o versículo de número 4, diz assim, ó, o que fala em língua desconhecida ou língua estranha, edifica a si mesmo. Está percebendo que eu estou trazendo as evidências bíblicas para que não haja dúvida em relação a esse ensinamento, tá certo? Podemos buscar a interpretação por meio da oração e assim edificar toda a igreja. É o segundo ponto. O primeiro, falou em língua, edifica você mesmo. Agora nós vamos aprender que quando você fala em línguas, também edifica a igreja. Em que momento que edifica a igreja? Está escrito aqui, preste bem atenção.
Em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 13, ele diz assim, ó: por isso, o que fala em língua desconhecida, ore para que possa interpretar. A língua não é estranha? Não é língua dos anjos? Só que você vai observar que o apóstolo Paulo, em sua epístola, ele também faz alusão dizendo que existe um dom. Que dom é esse? O dom de interpretar as línguas estranhas, as línguas dos anjos. Existe esse dom. Então esse dom é para interpretar a língua dos anjos. Se você fala em línguas estranhas, busque esse dom, porque quando você possuir esse dom da parte de Deus, você vai estar sendo usado pelo Senhor para edificar a igreja de Cristo na terra. Tá? Em 1 Coríntios, capítulo de número 14 e o versículo 27, diz assim, ó: se alguém fala em línguas estranhas, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez haja intérprete. Porque fica aquela falação de línguas estranhas. O indouto, a pessoa que ainda não aceitou a Jesus, o homem natural que não entende dessas coisas, ele vai ficar escandalizado. Ah, mas a língua estranha é de Deus? É, mas vai ficar escandalizado. Ele só não fica escandalizado a partir do momento que você busca de Deus o dom de interpretar línguas, que edifica toda a igreja. Então, quando você for falar em mistério, ó, é você e Deus, com moderação, com educação, com coerência, com sabedoria, faça isso, mas com sabedoria. Agora, se você quer fazer uma coisa mais vigorosa, mais agitado, mais espontâneo, né? De uma forma mais assim coletiva, vamos dizer dessa forma, que você tem um dom de falar em línguas, de interpretar, perdão, para que você possa edificar toda a igreja de Cristo, porque fica só na falação, línguas. E aí? Edificou a si próprio. Então nós estamos ali para edificar nós, mas estamos também para edificar a igreja com a interpretação de línguas, tá certo? É um sinal para os incrédulos, ou seja, para os infiéis. O 1 Coríntios capítulo 14, 22, ele diz assim, de sorte que as línguas são um sinal, olha aí, um sinal não para os fiéis, mas para os infiéis. A partir do momento que você tem um dom de interpretar ou falar em línguas estranhas, aí você edifica, tá certo? Não é a única evidência. Nós temos também a evidência do batismo com o Espírito Santo. E nós voltamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Eu quero falar alguma coisa acerca disso que é muito importante para o teu conhecimento bíblico, pela linhagem da hermenêutica. Perceba uma coisa. Quando nós falamos sobre falar em línguas estranhas, o falar em línguas estranhas, que é o cumprimento em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, escute com muita atenção o que vai ser falado. Preste bem atenção. Aqui, Jesus ele dá uma ordem, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido, né, do poder de Deus, pelo Espírito Santo. Certo? Entenda uma coisa, para que você possa ter garantia, para que você possa ter revestimento, para que você possa ter ousadia, determinação, convicção de fazer a obra de Deus, de propagar o Evangelho, é necessário que você seja revestido pelo Espírito Santo. Porque se você não for revestido, você vai fazer a obra, mas vai ser aquela coisa minguada. Você vai ser um alvo fácil a ser abatido no meio da sua caminhada, quando você estiver fazendo a obra. Então, amados, aceitou a Jesus, busca o batismo com o Espírito Santo, porque o batismo é o revestimento do Espírito Santo. Você recebe uma carga maior, e esta carga é para lhe capacitar contra o quê? Contra os ataques do inimigo. Quando o inimigo vê uma pessoa revestida, cheia do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, ele corre, ele não abate essa pessoa, ele não neutraliza, ele não vence, ele não paralisa,
essa pessoa. É por isso que você vê muitas pessoas fazendo a obra de Deus, mas fazendo a obra de Deus de uma forma desordenada, uma forma bagunçada, vamos dizer assim, que não tem respaldo bíblico. A obra que vai fazer é uma coisa minguada, é de qualquer maneira, de uma maneira relaxada, porque não está revestido. Você vai lidar com demônios, e para você lidar com demônios, você tem que estar revestido do poder de Deus e do Espírito Santo, para que você possa ser capacitado a propagar o Evangelho, ser caminhado. Você observa aqui no versículo de número 8, de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, ele antes de enviar o povo até os confins da terra, qual é o grande acontecimento antecedendo a ordem de Jesus, dando a ordem para que eles fossem propagar o Evangelho? Antes do Senhor enviar, primeiro ele separou aquele grupo para que fosse revestido pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo. Entenda uma coisa que eu vou falar agora, muito séria, muito importante. Preste bem atenção. Não se faz a obra de Deus sem o revestimento do Espírito Santo. Não se faz a obra de Deus sem o poder de Deus, tá? E o dom de falar em línguas estranhas é a evidência do batismo do Espírito Santo na sua vida. E quando você é batizado com o Espírito Santo, você está sendo revestido, é uma carga maior, é uma carga dobrada do poder de Deus e do Espírito Santo. Então busque o dom de falar em línguas estranhas. Busque o batismo com o Espírito Santo. Agora eu vou trazer aquela informação que é muito polêmica, que eu tenho certeza que deixou a sua mente em dúvida. Qual? Por que algumas pessoas ensinam que não tem importância o batismo com o Espírito Santo e falar em outras línguas, línguas estranhas, língua dos anjos? Por que outras pessoas dizem que a Bíblia não fala desse jeito? É uma inverdade. Vamos jogar essa tese aqui toda por terra, da seguinte forma: esse tipo de assunto, batismo com o Espírito Santo, falar em línguas estranhas, interpretar o dom de falar em línguas estranhas, só é para aqueles que creem, só é para aqueles que têm experiência. Eu quero deixar esse esclarecimento para todos. Ninguém pode falar se não domina o assunto. Ninguém pode falar do batismo com o Espírito Santo se não foi batizado. E eu quero aqui afirmar, quando utilizam o argumento, isso não é bíblico, não, você entendeu errado. Sabe por quê? Não tem capacidade para falar, porque não tiveram experiência com Deus. Não tiveram a experiência com o batismo do Espírito Santo, não tiveram a experiência de falar em outras línguas, línguas estranhas. Então, uma vez mais aqui eu repito, só pode falar quem tem experiência. Como é que eu vou falar de uma coisa se eu não tive experiência acerca disso? Tá certo? Então a Bíblia lhe convida, não é o missionário Marcelo, é a Bíblia, é o próprio Deus. Busque o batismo com o Espírito Santo, para que você seja revestido, para que Deus possa lhe enviar com capacidade e segurança, para você propagar o Evangelho até os confins da terra, para que você seja diferente e possa falar com propriedade disso. Dizer, olha, eu posso falar que é verdade o batismo com o Espírito Santo. E a evidência é falar em novas línguas, porque eu fui batizado para a glória do nome de Jesus. Eu posso falar, porque eu sou um batizado em nome de Jesus. Fui batizado nas águas, fui batizado pelo Espírito Santo e falo em línguas estranhas. A língua dos anjos não é nada a língua da sua pátria, não é nada a língua idioma, é língua dos anjos, diz a Bíblia Sagrada. Então, o meu desejo, a minha orientação e conselho para você,
busque o batismo do Espírito Santo, para que você se encha do poder de Deus, para que você se encha do Espírito Santo, para que você venha falar em outras línguas, as línguas dos anjos, e que você faça a obra de Deus com veemência, com ousadia, com intrepidez, que o Espírito Santo venha te usar de uma maneira poderosa, eficaz. Tá certo? Olha, esse é o nosso ensinamento de hoje. Eu oro a Deus para que tenha sido muito esclarecedor para você, que você seja batizado com o Espírito Santo. Tá certo? Olha, se inscreva nesse canal, porque toda sexta-feira eu vou postar uma nova videoaula para você. Quando você se inscreve, já sai diretamente no seu canal. Se você gostou dessa nossa videoaula, clica em gostei, compartilhe, para tirar dúvida de muitas pessoas, para que mais pessoas possam receber o ensinamento da palavra de Deus pela hermenêutica, pela ramificação da interpretação bíblica. E se assim o Senhor nosso Deus nos permitir, estaremos na próxima videoaula em nome de Jesus.